Estamos ao vivo. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Conforme vocês forem entrando, feedback do áudio, por gentileza. Olha o Jorge aí. E aí, rapaziada? Fala, Wagner. Tranquilo? Jota, show de bola. Pessoal, o áudio tá ok? O áudio tá ok? Acabei de chegar em casa, literalmente. Tava ralando até agora, fazendo uns trampos aí, uns trampos extras. Beleza. Coitado do Fiera, Jorge. Pessoal, desculpa primeiramente, eu não vim aqui 8 horas, não deu para avisar vocês na hora. Por quê? Eu fiquei até 6 horas mais ou menos na estética lá hoje. O dia foi um pouco corrido, porque eu estava tendo que fazer o duplo corte naquela BMW, então deu muito trabalho mesmo para me fazer, então não deu para me ficar toda hora mostrando para vocês o andamento do serviço. E um cliente meu, ele está alugando um novo espaço, e esse novo espaço era com vários divisórios para escritório, coisa e tal, aquelas divisórias tipo de cartonato, sabe? E aquilo ali dá para fazer várias salas. Só que ele vai precisar do espaço todo aberto e ele me ofereceu essas divisórias de loja, caso eu quiser fazer algum escritório, alguma coisa assim, no futuro espaço que eu estiver alugando, se eu queria. Era só ir lá, desmontar e ele estava me doando aquilo, um material que se você for comprar é coisa de R$1.000, R$2.000, tranquilamente, que tinha bastante coisa. E eu não perdi tempo, peguei meu ajudante, o Gilberto, ofereci para ele, vão lá comigo, cara, e tal. Ele falou, topou, e fomos lá, desmontamos aquilo lá tudo agora. E por isso, eu peço desculpas a vocês, eu agarrei e só agora eu consegui vir aqui dar essa aula, beleza? Agora é 9h15, eu acabei de chegar em casa, ainda não tomei banho, pode ir do outro lado, as minhas mãos, ó, estão todas sujas ainda, mas eu tenho essa responsabilidade com vocês, beleza? Então, pessoal, na aula de hoje, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre polimento em carros de verniz duro, polimento em carro de verniz médio, polimento em carro de verniz macio. Então vou dar uma aula super produtiva para vocês. Eu quero mostrar para vocês a diferença de você trabalhar com tipos de vernizes diferentes, as estratégias que eu uso aqui, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir aplicar bem no negócio de vocês aí. Beleza? E lembrando que se você tiver dúvida, não sei se tem um ponto de interrogação aí. Caso tenha, pode clicar nele e perguntar. Se não tiver um ponto de interrogação aqui embaixo, pode escrever aqui que eu vou respondendo também durante a aula, beleza? Então, primeira coisa, pessoal, que você tem que entender, vamos falar um pouquinho sobre verniz macio. O verniz macio, a característica do verniz macio é porque ele literalmente ele é mais fácil de se trabalhar do que um verniz duro, porque o verniz macio você consegue fazer corte, refino, luz com muito mais facilidade. Tem que ter algum cuidado com ele por conta de se você trabalhar com uma bolha muito abrasiva, vai marcar muito a peça. Fala, Henrique, show de bola? Olha o Henrique aí também, tranquilo? Então, você tem um pouco de dificuldade. Quais são os verniz macios, pessoal? Verniz macios são os vernizes asiáticos. Verniz da Toyota, verniz da Honda, verniz da Nissan, aí o verniz da Hyundai. Esses verniz são verniz macio. Então, o verniz macio, eu sempre indico para os meus alunos, o verniz macio, você sempre trabalhar com pouca abrasão, produto com um pouco mais de lubrificação também, e você também trabalhar com boinas mais macia. No caso, se você for polir um verniz macio, não entre diretamente com uma boina de lã agressiva. Comece sempre com uma boina bem leve, uma boina de refino, uma boina de corte leve. Muitas das vezes você consegue resolver com uma boina de refino, depois você faz diretamente um luxo, porque o verniz macio é o verniz mais fácil de se trabalhar, literalmente. Então, o verniz macio, você tem essa característica de trabalho mais fácil. Você consegue trabalhar em cima de uma peça com verniz macio sem muita dificuldade. E por que é importante você saber quais são os verniz macios e quais são os verniz duros? Justamente para você saber a dificuldade que você vai ter e até mesmo você cobrar. Muitas das vezes as pessoas conseguem cobrar mais caro em verniz mais duro por conta do trabalho que ela tem. Verniz mais macio, ela cobra mais barato. Só que eu não faço isso porque verniz mais macio não quer dizer que ele é mais fácil. Você tem que ter mais cuidado para você não furar a peça, para você não dificultar ali naquela hora de você simplesmente fazer um corte em um verniz macio e danificar essa peça. Você tem que ter esse cuidado. Sempre pensa assim, verniz macio, é um verniz fácil? Não, verniz macio é um verniz que você tem que ter muita cautela, porque se você aquecer ele pode realmente queimar. Se você pegar na esquina, ele vai furar. Então, normalmente, você tem que fazer essas partes, tomar muito cuidado. E quais são os verniz médio? Verniz médio são verniz
americano, verniz europeu, que é o quê? Verniz da Chevrolet, verniz da Land Rover, verniz da Fiat, verniz da Volvo, verniz aí vamos botar mais aí, da Volks. Então, carros dessa linha são verniz médio. É um Corsa, um verniz médio, um Gol, verniz médio. É um carro que você consegue trabalhar tanto na alta como na baixa. Vai depender da dificuldade que você vai encontrar. E você consegue fazer um teste nele e, se precisa, pode usar lã sem muito. Você não vai ter tanto problema com furo, com essas coisas. Você consegue trabalhar naquela peça com verniz médio. Então, assim, o verniz médio, normalmente, é o que mais se encontra. Os carros populares, todos, vou botar assim, a maioria deles são verniz médio. Carros de luxo já entra no verniz duro. BMW, Audi é verniz duro. Vamos botar aí mais qual é o verniz duro? Aí Maserati, Ferrari, enfim, são os vernizes duros. E os vernizes duros, quando você vai polir em carro de verniz duro, que é aquela BMW que eu tô lá, você tem muito mais dificuldade em corrigir. Justamente, BMW também, Wesley. Então, quando você faz um polimento em verniz duro, você já tem que pensar assim, cara, eu tô lascado, que eu vou sofrer mais nesse carro. Numa Mercedes, você vai ter um verniz duro. Então, normalmente em verniz duro, galera, a gente tem mais dificuldade em trazer um bom resultado. Então, o que eu te indico em verniz duro? Em verniz duro, se ele tiver só com risco superficial, é muito difícil você corrigir esse risco superficial somente com uma boina de refino. É muito difícil você conseguir corrigir risco superficial somente com boina de refino. Na maioria dos casos você vai ter que entrar com um corte que seja até um pouco agressivo e depois você vai fazer um refino, um lustro. Se você fizer um corte agressivo em verniz duro, qual a minha dica para você? Widney, o que eu faço no verniz duro que tem um pouco de risco? É um caso daquela BMW lá. Em verniz duro, naquele caso, eu fiz um corte agressivo. Hoje eu fiz um corte leve, por quê? Corte agressivo para tirar os riscos mais profundos e você vai ter que literalmente pressionar a peça. Boa noite, tranquilo? Então, quando você botar um corte agressivo, você usar o composto de corte lá, a boina mais agressiva ali que você tem ou que ela tem um pouco, normalmente é de lã, eu te indico. Você vai colocar a politril em cima da peça, vai pressionar, literalmente você vai ter que dar uma pressão. Quando você colocar a pressão, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir sempre em movimento, em passadas curtas, 40 por 40 ali, e você vai deixar aquela peça, literalmente vai aquecer aquele verniz. Ele vai ter que aquecer para fazer os abrasivos dele se partir, para você usar a abrasão da boina, para você usar a abrasão do composto e você conseguir nivelar aquele risco. Só que tem um problema. Você vai fazer aquele verniz marcar justamente com a boina. Você vai ver algumas marcas de boina porque a boina vai marcar a peça. Só que você conseguiu remover os riscos do verniz duro. O que você vai fazer agora? Você vai pegar uma boina de corte leve, depois de limpar a peça, passar o regulador de hilogramas, fazer isso em todo o carro, você vai simplesmente fazer a etapa de corte leve. Por que eu uso a etapa de corte leve? Porque se eu pular direto para a etapa do refino, com composto de refino, muitas das vezes os riscos da boina de corte vai continuar no verniz duro, porque a boina de refino não tem abrasão. A boina de refino, o abrasivo é muito leve, você não consegue corrigir risco. Então a minha dica é o quê? Verniz duro, tenta corrigir com corte leve e refino e lustro. Se não sair, não perca tempo, faça um corte agressivo, faça um corte leve, faça um refino, tu vai ver que o refino vai ser super rápido e o lustro também. Por quê? Você perdeu tempo no corte, perdeu tempo no refino. Eu fiquei 2 dias fazendo um corte agressivo, fiz um refino e depois faz o lustro. Então, assim, a minha ideia é o quê? Quando você faz um corte num verniz duro, extremamente duro, num capuri, tu vai chegar ali a 50 graus tranquilamente. 60 graus tu vai chegar às vezes. Então assim, não passa disso não é legal não, porque você pode queimar a peça, mas você vai chegar em 50 graus sem problema nenhum. Então você vai botar uma boa quantidade de composto, trabalhar por partes pequenas, botar a rotação em 1600, 1800 RPM, vai pressionar a peça literalmente, mas pressão e movimento. Nunca pressione parado, pressão e movimento, você vai movimentando a politriz e depois você vai limpar toda a peça e vai fazer o corte leve. Você vai perceber que vai facilitar muito. Corte leve, use boina de espuma. Boina de espuma com composto de corte. Você vai perceber que vai deixar aquela superfície quase lisa. Alguns riscos podem não sair, que são riscos médios e muitas das vezes, eu até falo isso para os clientes, falo isso para os meus alunos, não se preocupe muitas das vezes o risco que ele está um pouco mais profundo chegando para o médico, porque você pode desnivelar muito aquele verniz, gerar holografia, dificultar o seu serviço e não ficar muito bom. Então assim, basicamente, pessoal, queria passar para vocês hoje é o quê?
quem está chegando agora, desculpa o horário, normalmente é toda quarta, 8 horas. Hoje foi uma situação atípica. Cheguei agora em casa com as mãos bem pretas, estava fazendo uma desmontagem de uns materiais que eu ganhei, várias divisórias de loja. Vou montar um escritório legal na minha nova loja, quando eu alugar. Eu estou profetizando que eu vou alugar ela, então estou me preparando para isso. E eu ganhei tudo de graça, então eu fui lá, desmontei tudo, deixei lá tudo preparado, agora é só botar no caminhão, trazer, deixar guardadinho. E por isso que eu cheguei agora, 9 horas da noite, justamente para dar essa aula para vocês. Então assim, qual é a minha ideia, pessoal, para vocês? Verniz macio, tenha cautela também, porque é um verniz que você consegue trabalhar, mas ele é muito macio, então você pode danificar uma pintura. Mas trabalha com ele com pouca abrasão, produto um pouquinho lubrificado, trabalhando passadas também curta. Depois, você quando fazer um verniz médio, é um verniz mais fácil de se trabalhar, porque você tem pode trabalhar na alta quanto na baixa. Então você sempre faz um teste de setup e veja qual que você vai usar. Enquanto em verniz duro, você pode ter certeza que você vai ter mais dificuldade. Não tenha medo de fazer, mas você vai ter mais dificuldade. Então, se preciso, faça o corte agressivo, corte médio, corte leve, refino e lustro. Tenho certeza que vocês vão ter bom resultado. Agora, chegou a hora das perguntas e respostas. Não sei se tem o botão de interrogação aí. Se não tiver, pode perguntar aqui agora, que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Não vou ficar muito tempo, porque eu vou falar para vocês. Acabei de chegar, nem tomei banho, nem jantei, tomei café, eram umas 2 horas da tarde, estou até agora sem comer nada, mas eu tenho esse compromisso com vocês e eu não vou deixar vocês na mão. Até quando eu estiver viajando, vai ter essa live aqui com vocês. Não sei o horário, mas vai ter. Luxemburgo Kawash, Belo Horizonte, tamo junto. Salve, boa noite. E massa de polir, já era ou só composto? Cara, em verniz duro, se você usar a massa de polir, você vai ver que vai ter muita dificuldade, porque muitas das vezes o verniz duro, a massa de polir evapora muito rápido, você não consegue trabalhar na peça direito. Então o verniz duro é mais indicado você usar composto. Eu uso o 400 da Menzena, o Extra Forte da Lincoln, ou algum sim, o High Cut da Lincoln também, algum composto de corte. Por que a diferença do corte para a massa de polir? O produto de corte, ele tem mais lubrificação e o abrasivo dele é mais caracterizado para você trabalhar num verniz duro, ou verniz macio, ou verniz médio, só que você tem mais tempo de trabalho em cima da peça. Então, se você botar ali um composto de corte em cima de uma superfície, trabalhar em 50x50, 40x40, você tem mais tempo polindo com o composto do que mais tempo polindo com a bolha. Então, você consegue aquecer um pouco mais a peça, pressionar, trabalhar com o composto do que com a massa de polir. Quando você coloca a massa de polir e roda ali, aquece a peça, literalmente ela vai começar a emplastar. Então, ela emplastou, você vai ter dificuldade em fazer um corte naquela situação. Então, assim, eu digo o composto. Se você não estiver conseguindo, estiver com dificuldade, você usa massa de polir, mas normalmente o composto vai resolver para você. Vamos ver aqui outras perguntas. Acompanhe seus vídeos no YouTube. Poxa, obrigado, cara. Eu gravei um vídeo para o YouTube hoje, tem 1 semana e pouca que eu não posto o vídeo lá. Não é por má vontade, é porque tá muito corrida a minha loja, o movimento tá muito intenso, é eu que dou conta lá, é eu que respondo aqui, é eu que... Então fica difícil editar os vídeos, postar lá. Eu não vivo de YouTube, igual tem pessoas aí que tem muitas pessoas da estética automotiva que vivem de YouTube, ganha mais dinheiro de YouTube do que na estética deles, do que essas coisas. Eu não, eu dependo da minha renda, da minha loja, eu dependo muito dessa minha parte. Então assim, eu sempre priorizo meus clientes, priorizo vocês que são meus alunos e sempre que dá um tempo eu posto os vídeos no YouTube. Infelizmente, tem 1 semana aí que eu não consegui dar conta dessa parte não, mas eu vou tentar toda semana, literalmente, fazer isso com vocês lá. Quais são os compostos de corte agressivo e corte leve? Então, não existe composto de corte leve. O composto de corte, você vai usar o composto de corte literalmente. O 400 da Menzena é um composto de corte. O High Cut da Lincoln é um composto de corte. Só que tem o Extra Forte da Lincoln, que é um composto de corte mais pesado. O composto polidor da New Polish, ele é mais pesado do que acho que é 3 em 1, um outro lá de corte deles. Então depende muito. Composto de corte, você vai lá no seu vendedor, vai escolher que é o composto de corte. Quando você vai fazer o corte leve, você pode usar tanto esse composto de corte como o composto de refino. Então tudo vai depender de você aí, o que você vai optar na hora lá. Então assim, não tem muito problema nisso daí não. Os abrasivos do composto de corte, se você usar o composto de refino, vai dar resultado do mesmo jeito, beleza? Tá na hora de dar um tapa na juba, com certeza. Tô deixando grande, porque senão eu vou gastar dinheiro à toa. Eu vou ter que final do mês agora ir lá na Percepcar dar o workshop, dia 31. Aí, pô, se eu gastar dinheiro hoje é que dia? Hoje é dia 15, né? Dia 16, sei lá, dia 16 eu acho. Aí eu vou ter que gastar mais dinheiro no final do mês. Então, a gente não é rico, a gente tem que esperar isso aí pra dar um tapa na juba.
Para teto queimado, qual o setup básico? Cara, repintura. Teto queimado é repintura. Se tiver pouco queimado, você faz um polimento ali, não prometo 100%, e faz o polimento, mas normalmente é repintura para dar jeito. Está me parecendo que verniz usado pela Chery deve ser um verniz bem macio. Sim, verniz é um verniz macio. Da Chery, a Chery ela é asiática, então é um verniz macio, beleza? É um verniz macio, sim. O que você acha da boina Spider? Eu usei ela, cara. A boina Spider hoje para corte leve. Eu usei a boina de lã da Lake Coulter para etapa de corte mais agressivo. E depois eu usei a boina Spider da Shaw para corte leve. Uma boa boina. Indicaria boinas grandes ou as pequenas mesmo? Cara, eu indico para meus alunos 2 tipos de boina. Ou é de 6, ou é de 3, ou é de 5, ou é de 3. Então assim, você opta 5 ou 6 ou 3. Você consegue trabalhar em qualquer circunstância com essas boinas aí. Agora, se você quiser comprar aquela Nanotriz com boininha de 1 polegada e papapá, quiser investir nisso, marketing pessoal e tal, você investe também. Eu vou comprar um para mim, só para me fazer mais lobby aqui com meus clientes, que as pessoas, infelizmente, às vezes pagam só pelo negócio. Mas eu vou comprar uma para mim também. Passa para bois o nome do modelo de todas as boinas necessárias. Cara, não entendi. Passa para nós o nome e o modelo de todas as boinas necessárias. Boinas que eu indico para vocês. Corte agressivo, corte leve, refino e lustro. Corte agressivo, corte leve, refino e lustro. Aí nesse aí você pode botar o quê? 5 boinas. Corte agressivo de lã, corte agressivo de espuma, corte leve de espuma, refino de espuma e lustro. Nessas 5 boinas você compra elas de 5 e de 3 polegadas ou de 6 e de 3 polegadas. Beleza? É o que eu indico aí para os meus alunos e é o que a maioria das coisas que eu tenho lá. Obviamente hoje eu tenho, cara, eu devo ter umas 50, 60 boinas lá. Então eu não tenho dificuldade mais com isso hoje. Só que é bom você ter variedades, porque às vezes você consegue casar setups diferentes, de verniz diferente, com composto diferente, que dá bastante resultado. Show de bola? Com quanto preciso para abrir uma estética automotiva? Ô Lucas, isso daí depende muito de quanto você quer investir, cara. Depende muito de quanto você quer, o que você quer começar. Eu sempre falo assim para meus alunos. Whitney, eu quero abrir uma estética automotiva. Tá bom, vamos lá. O que você quer fazer? Qual serviço você quer prestar? Primeira coisa, aprenda a prestar aquele tipo de serviço. Se você quer abrir uma estética automotiva, primeira coisa, aprenda a trabalhar com a estética automotiva. Então, quais são os pilares? Lavagens, higienizações, polimentos. São os 3 pilares da estética automotiva. Então, você tem que aprender, no mínimo, um desses 3. Ou começa com lavagem, ou com higienização, ou com polimento, ou começa com os 3, ou começa com um de cada, enfim. Escolha um desses pilares. Depois que você começar nesses pilares, aí você se preocupa com o que você vai investir. Então, se eu vou trabalhar com higienização, eu preciso de um aspirador de pó e água ou uma extratora. Preciso de APC, preciso de borrifador, preciso de flanela, preciso de pincel. Montou um kit ali, preciso de impressor de plástico, tratamento de couro. Então você vai ver e vai casar o tipo de serviço que você vai prestar e vai começar a comprar os materiais de acordo. Então assim, tem gente que fala assim para mim, hoje um cara me mandou uma mensagem no Stories. Pô, cara, o que você acha de eu comprar essa Politriz aqui, essa Nanotriz, sei lá, de R$6.500? Eu falei assim, cara, você está começando, você nem sabe se você vai ter bastante resultado ou não, você já vai injetar R$6.500 numa Nanotriz, essa parada da Rups. Cara, não acho necessário. Começa com o mínimo possível e começa a produzir, cara. Depois, quando as coisas começarem a entrar, se começar a ter dinheiro, aí eu te digo você investir em material, investir em marketing pessoal, tudo isso. Eu sei que o cliente gosta disso, mas para quem está começando, pode ser um tiro no pé, pode ser a sua carta de despedida do seu negócio. Então, assim, eu não te indico investir muito dinheiro no começo. Comece pequeno, pense grande e sempre que você vai melhorar. Agora, assim, eu sou rico, eu tenho R$300.000, tenho R$500.000. Eu vou investir R$100.000, aí beleza, mas aí depende muito do que você quer montar. Verniz da Renault, verniz médio. Juiz de Fora. Quando fazer descontaminação com clay bar, é preciso para passar o revelador de hologramas e entrar com polimento? Então, eu indico que você lave o carro, obviamente, lave o carro, e depois você vai descontaminar a pintura. Toda vez que você for fazer um polimento, sim, descontamine com a clay bar. Agora, se você vai só lavar e encerar, vai depender do seu carro, da sua venda. Se você quiser lavar e encerar o seu carro, e é próprio para você, ou se você está vendendo isso aí, você vai descontaminar se tiver, por vezes, de tinta, contaminante orgânico, contaminante ferroso, enfim, às vezes você até consegue tirar ele com descontaminante ferroso. Mas a maioria das vezes você vai usar a clay bar na superfície
para descontaminar literalmente aquela pintura ali que está impregnada com algum contaminante, pinches, essas partes assim. Depois você vai proteger. Então sempre que você descontaminar, é legal você proteger. Se você só for descontaminar e entrar com uma proteção, aí sim, usa o revelador de holograma para você limpar a peça e depois você protege. Da mesma forma, se você for descontaminar e fazer um polimento, é legal sim que você faça aí uma descontaminação e com a descontaminação química, na verdade, isso aí, que é passar o revelador de hologramas. Num verniz duro, a Bohn da microfibra marca muito? Então, eu usei aquela da Lake Country, que ela tem lã e um pouquinho de microfibra, se eu não me engano. Marca um pouco a peça assim, por isso que é legal você fazer o corte um pouco mais pesado, depois fazer o corte leve. O verniz é duro, ele é muito rígido, só que ele marca também. Ele é mais difícil de furar, essas coisas assim, você consegue aquecer ele um pouco mais, só que ele marca. Então, se você fizer um corte com boina de lã, é quase 100% de certeza que você vai ter que fazer um refino muito bom com uma boina um pouco mais densa, ou você vai ter que fazer um refino com uma boina de corte leve, depois refino, depois lustro, igual eu expliquei no começo da live. Boina híbrida eu nunca usei. Eu não confio muito nessa parte que a boina me entrega 3 coisas numa só. Eu não confio muito nisso porque sempre vai deixar um pouco de marca, então eu não gosto. Eu prefiro usar uma boina de corte, depois uma de refino, ou usar uma boina, sei lá, uma boina de refino, uma boina de lustro. Eu não gosto de usar boina híbrida não. Nunca usei, na verdade, posso estar falando besteira, mas eu nunca usei. Pessoal, quando você faz um corte em uma peça que está com arranhado que são superficiais, mas que não sai, o que fazer? Cara, se você fez o corte numa peça que tem arranhado superficial e não saiu, se usou a boina mais abrasiva, o composto mais abrasivo não saiu, você tem que fazer um leve lixamento ali naquela peça, lixa 2.500, lixa 3.000, tentou tirar, saiu, beleza, você refaz o corte e depois você protege. Agora, aí depois você faz refino, lustro e protege. Agora, se não saiu com a K2.500, você vai ter que lixar lá um pouquinho mais com a 2.000. É legal você ter um medidor de espessura para ver como é que está aquele verniz também, beleza? Tenha cuidado com o lixamento. Quem está no curso tem módulo sobre isso, tem aula de lixamento, você vai ver na prática lá como é que faz. Eu ensino isso lá. Trabalho apenas com agência. Qual a melhor combinação de boina e composto para ter resultado em apenas uma etapa? Não te indico fazer uma etapa em hipótese alguma. Em hipótese alguma eu te indico fazer só uma etapa para agência, salvo exceções para carros seminovos. Carros novos, literalmente, que não tem risco. Mas é bem provável se você fizer um corte com... Por que eu não te indico? Porque eu não sei o seu nível de capacidade técnica. Tipo assim, se você fizer um corte com uma boina de corte leve, às vezes você consegue deixar sem holograma nenhum, consegue só proteger. Mas eu não te indico porque é muito arriscado. A maioria das pessoas que eu falar isso vai deixar holografia. Então eu te indico fazer um corte leve com composto 3 em 1 e depois fazer o lustro e depois proteger. É o setup mais indicado para você fazer em carros de revenda e isso se chama polimento comercial. Você fazer um corte leve, faça um lustro e proteja. E sempre você fala para o cliente que o quê? Aquele serviço de revitalização de pintura. Vai dar brilho, vai eliminar riscos superficiais e vai proteger ele no nosso serviço de nivelamento. Beleza? Pessoal, tem bastante pergunta aqui, cara, de verdade. Mas infelizmente não dá para responder todas. Olha o tanto de pergunta aqui. Então não vou conseguir responder todos vocês. Já é 9h38 agora. Mas... primeiramente, obrigado pela companhia, obrigado por me acompanhar nessa aula aqui hoje. Mais uma vez, desculpa pelo tempo, não deu para fazer essa aula mais cedo. E essas perguntas aqui, eu vou abrir uma caixinha agora de pergunta lá, já que você está perguntando aí. Refaz ela para mim lá, beleza? Eu vou estar respondendo vocês, me comprometo a responder vocês o máximo possível e eu te espero lá. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Essa aula vai ficar salva aqui 24 horas. Depois ela vai para o nosso grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram eu centralizei lá todo o conteúdo, então vai estar lá todos os conteúdos para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, beleza? Então, forte abraço aí. Próximo curso, viu? Eu perguntei agora. Próximo curso vai ser no mês de novembro agora. Na Black Friday vai ser um dia de abertura de curso. Quem quiser fazer vai ser um curso de estética automotiva com os 3 pilares da estética automotiva, que vai ter polimento, higienizações, polimento, mas não vou falar quantos masterclass vai ter, mas vai ter aulas ao vivo entre eu e vocês para a gente fazer aulas extremamente produtivas para nós. Beleza, pessoal? Então, forte abraço aí. Tamo junto.